Lift your voice and sing it. It's all right. Hallelujah. Hallelujah. Salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty. For the Lord our God is mighty. Yes. Yes, the Lord our God is omnipotent. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Cante. Sou grato. Eu sou grato por tudo o que tenho. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. De um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor
em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus, Tu és a nossa canção, Senhor. Só o Senhor é digno dessas nossas canções, Senhor. Só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa confiança, Senhor. E é por causa do Senhor que estamos aqui. É baseados no Senhor que permanecemos firmes, porque o Senhor é o nosso fundamento, Jesus. Aleluia. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir
minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Calma. Sozinha, com meus pensamentos e medos, procuro. Olho ao redor, olho para dentro, busco. Olho para fora e vejo nas cores. Fecho os olhos e sinto. Na brisa que refresca a alma, sinto a paz. Uma paz que não se explica, que não se entende, que surpreende. Olho para o alto, não para mim mesmo, e recebo graça, suficiência, presença. Sei que não estou só, e na esperança que inunda a alma, só sei, só sinto, vai ficar tudo bem. Boa noite, queridos. Que a nossa alma encontre verdadeira calma na presença do Senhor, na presença de Jesus. Esse é meu desejo, essa é minha oração por todos nós, por você que está nos acompanhando, por mim, pela minha família, que encontremos verdadeira calma na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, nós terminamos a nossa reflexão, o nosso momento de mensagem, e eu falei que aqueles que não foram verdadeiramente tocados, perdoados e transformados por Deus por meio de Jesus Cristo, jamais conseguirão ser pessoas que vão ser agentes de uma transformação eterna e duradoura. Foi assim que terminamos a nossa reflexão no domingo passado. Logo após aquela reflexão, no início dessa semana que terminou ontem, eu acompanhei uma enquete e essa enquete ela me chamou muita atenção. Ela basicamente perguntava duas coisas para os participantes, para as pessoas que responderam essa enquete. A pergunta número 1 era: o que os brasileiros estão fazendo durante a quarentena? Então, o resultado dessa enquete deu o seguinte: 48% estão dormindo mais, 44% estão lendo mais, 43% estão focando mais no desenvolvimento pessoal e 36% estão evitando noticiários.
Então, curioso a maneira como o comportamento ele pode ser medido e, de uma certa maneira, como ele pode ser percebido no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. A segunda pergunta, ela me despertou. A segunda pergunta era sobre o que os brasileiros pretendem fazer depois da pandemia, depois que a quarentena acabar. Então, o negócio ficou assim. 50% querem encontrar amigos. 49% querem encontrar a família. 45% querem dar uma volta a pé. 36% querem ir a um bar ou a um restaurante. E outros 36% eles querem praticar esportes ao ar livre. Muito interessante isso daqui. Encontrar amigos, encontrar a família, fazer uma caminhada, ir até um bar, um restaurante, praticar um esporte ao ar livre. Quando eu comecei a olhar para os comentários dessa enquete, eu me deparei com coisas interessantes, mais interessantes ainda. Algumas pessoas ficaram indignadas com a enquete, outras pessoas argumentaram que essa enquete era totalmente sem sentido diante do momento que nós estamos vivendo. Outras pessoas brigaram entre si e apenas 3 ou 4 pessoas mencionaram que após a pandemia o que elas mais queriam é ir para a igreja, é ir agradecer a Deus, é ir adorar a Deus. Curioso disso ter aparecido. E isso me chamou a atenção para o fato de que talvez nesse momento em que nós estamos vivendo, nós deveríamos estar preocupados com aquilo que nós vamos ser após a pandemia. A nossa preocupação maior, a nossa intenção, o nosso desejo não deveria ser tanto a respeito do que vamos fazer. Provavelmente nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Provavelmente nós vamos sim encontrar amigos, receber amigos, ir na casa de amigos. Provavelmente encontraremos os nossos familiares que moram em outros lugares. Certamente poderemos frequentar outros lugares. Nós não vemos a hora de poder nos reunirmos como igreja para celebrar, para adorar. Nós queremos muito isso e certamente nós faremos isso. Eu creio que daqui a pouco nós vamos poder nos encontrar, eu creio nisso, eu oro por isso, eu peço a Deus que Ele nos dê novamente essa oportunidade tão gostosa que é estarmos juntos. Mas hoje eu tenho uma preocupação, a preocupação do que seremos após a pandemia do coronavírus. O que eu vou ser após esse momento? O que você vai ser? O que você e a sua família serão após esse momento? E pensando nisso, refletindo um pouco sobre isso, eu quero propor a nós 4 características, 4 qualidades que nós precisamos incorporar ao nosso ser. 4 características, 4 qualidades que precisam fazer parte daquilo que nós somos. Para isso, eu quero recorrer a uma história de 1800 anos antes de Cristo. Eu quero recorrer à história, a uma parte da história da família de um patriarca, do patriarca Isaac. Essa história que eu quero mencionar para nós aqui nessa noite, ela começa em Gênesis capítulo 25 e nessa noite eu quero que essa história nos conduza até o capítulo 32 do livro de Gênesis. Então eu quero mencionar algumas coisas rapidamente para você, para que você entenda um pouco desse cenário, um pouco dessa família. Em Gênesis capítulo 25, nós somos apresentados ao nascimento dos filhos de Isaac e Rebeca. Deus dá a Isaac e Rebeca a oportunidade de terem filhos e Rebeca, ela engravida de gêmeos. Esses gêmeos, eles, dentro do ventre de Rebeca, o capítulo 25 vai narrar isso para nós, esses gêmeos já brigavam dentro do ventre.
Esses gêmeos, eles recebem o nome, o mais velho, o primeiro a sair do ventre de Rebeca, ele recebe o nome de Esaú. Esaú significa peludo, o som significa, pode dar a ideia do vermelho. Ele recebe esse nome, Esaú, e o texto vai falar para nós que ele se torna um caçador habilidoso, um homem que vivia no campo. O outro irmão, o mais novo, aquele que sai logo depois de Esaú, agarrado no calcanhar de Esaú, ele recebe o nome de Jacó. E Jacó, o som do nome Jacó, significa aquele que persegue, aquele que suplanta, aquele que agarra, aquele que trapaceia. É isso que significa Jacó, suplantador, enganador, trapaceiro. Olha como essa família continua a sua geração. No capítulo 25 ainda, nós vamos receber a informação, uma triste informação, de que nessa família, Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, ela tem um problema. E o problema dessa família é de que Isaac, ele tinha preferência por Esaú. E Rebeca tinha preferência por Jacó. Imagine o problema que isso não dá quando pais dedicam um determinado tempo ou uma preferência maior por um dos seus filhos. Isso é um problema. E se você faz isso, eu quero pedir para que você reveja, para que você tome cuidado, para que você não faça isso. Isso pode fazer mal para a sua família e certamente fará muito mal para os seus filhos. Então, cuidado. Se você faz isso, reveja o jeito que você tem criado e cuidado dos seus filhos. No capítulo 27, nós nos deparamos com uma informação desses dois irmãos já grandes, já homens, já criados, e o que nós percebemos aqui no capítulo 27 é uma história muito conhecida, quando Esaú ele volta do campo cansado, frustrado, porque naquele dia ele não tinha conseguido caçar nada, ele volta frustrado, volta cansado, volta faminto, com muita fome, e tá lá o Jacó, que é aquele irmão mais pacato, aquele irmão que vive dentro de casa, fazendo um cozido delicioso, um guisado de lentilhas, e então Jacó, ao invés de simplesmente dar um pouco de comida para o seu irmão, ele propõe um negócio para o seu irmão. E o que Jacó propõe para o seu irmão é: você me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou um pouco desse guisado que está delicioso, que é saboroso, eu te dou isso. Imagine essa situação entre irmãos, um irmão com fome só vai comer se ele puder pagar, ele só vai comer se ele tiver algo para trocar. Era isso que estava acontecendo nessa família disfuncional, a família de Isaac e de Rebeca. Esaú ele pensa: o que adianta eu ser primogênito mas morrer de fome? E ele simplesmente troca, ele jura, ele coloca Deus diante desse negócio, ele dá o direito para Jacó e ele come o prato dele. Então nós nos deparamos aqui no capítulo 27 de Gênesis, um homem como Jacó, trapaceiro, enganador, suplantador, e ao mesmo tempo nós nos deparamos com Esaú, alguém que parece não valorizar algo tão precioso como a primogenitura. Dentro desse cenário, nós encontramos mais uma vez Rebeca, e Rebeca ela armando toda uma situação para que Jacó também engane o seu pai. Eu quero sugerir para que depois você leia na sua casa com paciência esse texto. Comentando com a Kátia aqui em casa, eu disse para ela o quão triste é a história dessa família, pelas coisas que vão acontecendo, pelas coisas que vão se desenrolando no meio dessa família. Primeiro, Jacó trapaceia com o seu irmão e agora, com a ajuda da sua própria mãe, ele vai enganar o seu pai. No capítulo 28 do livro de Gênesis, nós encontramos Jacó fugindo do seu irmão. Nós encontramos Jacó tendo que ir embora de casa. E ele vai embora de casa porque o seu irmão agora, enganado, trapaceado, ele mais uma vez
usurpado pelo seu irmão. Jacó, ele vai na presença de Isaac, toma a bênção de Esaú e, claro, Esaú fica furioso. O texto diz que Esaú passou a odiá-lo e a tramar o dia em que ele iria matá-lo. Isso faz com que Jacó, mais uma vez, ajudado pela sua mãe Rebeca, tenha que fugir da sua terra, tenha que sair do meio da sua família, tenha que se distanciar do seu irmão. É esse o enredo do capítulo 28. Mas no capítulo 28, enquanto Jacó está fugindo, ele chega num determinado lugar, um lugar chamado Betel, e nesse lugar ele descansa. Ele arruma uma pedra, faz dessa pedra um travesseiro, ele dorme e nesse sono Deus fala com ele. E basicamente o que Deus vai falar para Jacó nesse sonho é: Jacó, eu vou te abençoar. Eu vou ser bondoso com você. Eu vou transferir as bênçãos do seu pai Isaac para você. E honestamente, quando nós olhamos para um texto como esse, nós pensamos, será que eu estou lendo certo? Como pode Deus abençoar um trapaceiro? Como Deus pode abençoar um homem que vem enganando o seu irmão, engana seu pai? Como que Deus pode abençoar esse homem que no seu próprio nome ele já carrega aquilo que ele é? No seu ser, no seu DNA, está a trapaça, está o suplantar, está o enganar. Queridos, para isso nós só temos uma resposta. Deus nos abençoa não por aquilo que temos, não por aquilo que somos, não por aquilo que nós podemos entregar. Deus nos abençoa não pela nossa performance, mas Deus nos abençoa porque Ele é gracioso e isso está em todas as Escrituras. E não é diferente com Jacó. Deus não abençoa Jacó porque ele é um filho obediente, porque ele é um homem ético. Deus não abençoa Jacó porque ele é politicamente correto. Não, Deus abençoa Jacó porque Deus é gracioso. Nós precisamos entender que esse é o enredo de toda a Bíblia. Deus nos abençoa porque Ele é gracioso, porque Ele é bom. Deus nos abençoa porque Ele é bom e não porque haja em nós bondade ou mérito. Mas é uma história estranha. Quando nós chegamos no capítulo 29 do livro de Gênesis, nós encontramos Jacó chegando no seu destino final, em Padã Arã, na terra onde morava o seu tio. E quando ele chega ali, ele tem um encontro amoroso, um amor à primeira vista. Ele vê Raquel chegando, ele se apaixona pelaquela mulher, que na verdade é uma prima, e ali começa uma outra história. E a história que acontece agora no capítulo 29 do livro de Gênesis é que aquele que engana Jacó, aquele que usurpa, aquele que suplanta, aquele que trapaceia, agora ele vai passar a ser enganado. Ele quer trabalhar por Raquel, ele quer que Raquel se torne a esposa dele, ele vai falar com seu tio, com o pai de Raquel, um homem chamado Labão, e o que Labão vai propor para ele, na verdade, o que o próprio Jacó propõe para Labão é: eu vou trabalhar 7 anos para você e eu quero a sua filha, eu quero que ela seja minha mulher. Labão topa isso, aceita essa proposta. Mas você sabe o final dessa história: no dia do casamento, ao invés de Labão entregar Raquel, ele entrega Lia. Uma grande decepção para Jacó. Mas Jacó, ele ama Raquel, ele quer Raquel, ele é obcecado por Raquel, então ele se propõe a trabalhar mais 7 anos, mas ele quer ter Raquel. Então ele recebe Raquel e trabalha mais 7 anos para o seu sogro, para o seu tio, para o pai de Raquel e Lia. Aquele que enganava, aquele que engana, agora está sendo enganado, está sendo passado para trás, está experimentando das dores da trapaça. É curioso a gente perceber isso, é interessante a maneira como isso está sendo desenvolvido na vida do próprio Jacó. Ele agora experimenta de trapaça. No capítulo 30 do livro de Gênesis, nós nos deparamos com uma grande, terrível e dolorosa crise familiar. Essas duas irmãs, esposas e mulheres de Jacó,
Lia e Raquel, elas começam a competir, elas começam a brigar, e a briga é porque uma engravida com facilidade, a outra não engravida, a outra ela é estéril, ou inicialmente ela é estéril. Raquel e Lia passam a competir. Nós encontramos nesse cenário duas servas entrando nessa história, Zilpa e Bila, que na verdade vão ser aqui simples objetos de uso, mulheres que são usadas apenas para procriar. Nós vamos ver que nessa crise terrível familiar, nós vamos encontrar filhos que começam a se tornar objetos para se alcançar amor e razão de viver. Ou seja, ao invés do filho ser percebido como um presente que vem de Deus, presente que nós devemos cuidar para devolver a Deus, não. Os filhos agora são uma espécie de moeda de troca. Se eu tiver um filho, Jacó vai me amar mais. Se eu tiver 2, se eu tiver 3, já que eu não tenho, ele não me ama. Num determinado momento, Raquel diz para Jacó, se você não me der filhos, eu morrerei. Filho passou a ser a razão de viver, e isso é um erro, e eu quero mais uma vez advertir você, cuidado, não faça do seu filho a razão do seu viver. Se você faz isso, se esse é um paradigma na criação dos seus filhos, muito cuidado. A razão do seu viver não deve ser depositada no seu filho. A razão do seu viver deve estar depositada naquilo que Deus te chamou para ser. O seu filho, a sua filha, os seus filhos precisam ser entendidos por você como um presente que Deus deu a você, deu ao seu cônjuge, colocou aí dentro da sua família para que você cuide, para que você instrua, para que você os dirija pelos caminhos do Senhor, para que você os devolva novamente ao Senhor. Cuidado, não faça dos seus filhos a razão do seu viver. Isso é um pecado, isso pode se tornar uma idolatria, e isso certamente vai fazer mal para você e vai fazer mal também para os seus filhos. Cuidado! Mas é essa situação que está acontecendo aqui. No capítulo 30, nós encontramos Jacó enriquecendo. Mas o meio do enriquecimento é mais uma vez a trapaça, é o engano, é a suplantação, é toda uma cena que caracteriza a verdadeira trapaça. Trapaça. Trapaça é o nome de Jacó. Trapaça é o jeito como Jacó sabe viver. Quando nós chegamos no capítulo 31, uma outra crise é instaurada. A crise agora é com Labão, com o seu sogro, com o seu empregador, com o pai das suas mulheres, mas também com os filhos de Labão, uma outra crise que é gerada por conta da trapaça, por conta do engano, por conta da suplantação. Jacó, ele tem um modus operandi. Jacó é aquele homem que trapaceia e foge. Assim ele fez com Esaú, assim ele fez com Isaac. Ele enganou e ele fugiu. E agora isso vai se repetir novamente. Aqui no capítulo 1, nós encontramos de novo o paradigma trapaça e fuga, mesmo depois de 20 anos de quarentena. Mesmo depois de 20 anos longe da casa do seu pai, mesmo depois de 20 anos longe da sua mãe, mesmo depois de 20 anos longe do seu irmão, o modus operandi continua ali dentro daquele homem. A trapaça e a fuga, a trapaça e a fuga. Então, nós chegamos aqui no capítulo 32. Entre Jacó, que agora ele está fugindo de Labão, ele está retornando para a casa do seu pai. Ele está saindo de Padã Arã e voltando novamente para Canaã. Entre Jacó e Canaã, que é a terra do seu pai, tem várias coisas. E uma dessas coisas é o Esaú, que há 20 anos atrás foi enganado, foi alvo das trapaças de Jacó. Entre Jacó e Canaã, a terra do seu pai, tem 20 anos de quarentena, tem 20 anos de distanciamento.
entre Jacó e a casa do seu pai e o retorno para as terras do seu pai, tem um trapaceiro ainda em atividade. A quarentena, até esse momento, não tinha sido capaz de mudar o modus operandi desse homem. Ainda havia um trapaceiro em atividade. Quando nós olhamos para o capítulo 32 e nós lemos o verso 20, Jacó ele está voltando e ele sabe que ele vai se encontrar com seu irmão. E ele então mais uma vez usa das suas estratégias, ele mais uma vez usa dos seus planos, ele usa dos seus meios. No verso 20 do capítulo 32 nós lemos assim: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Ou seja, mandar presentes lá para Esaú é um meio de manipulação, é um meio de aplacar a ira. Assim, queridos, eu quero chamar a nossa atenção para o fato de que o que Jacó está vendo diante de si depois de 20 anos de quarentena? A grande questão aqui não é o que ele vai fazer. Embora ele esteja fazendo um monte de coisas, ele vai mandar presentes, ele manda vários presentes para o seu irmão, mas a questão não é o que ele vai fazer. Na verdade, a questão é o que ele vai ser quando ele encontrar com seu irmão depois desses 20 anos de quarentena. O que ele tem diante de si é um inevitável encontro com seu irmão que há 20 anos atrás foi enganado. Na perspectiva de Jacó, esse encontro ele vai ser tão delicado e tão delicado que provavelmente ele vai ter que fazer algumas coisas. Mas a questão, mais uma vez eu te digo, não é o que fazer, a questão é o que ele vai ser. No capítulo 32, no versículo 6 e 7, nós nos deparamos com essa situação ganhando volume, ganhando corpo. O texto diz assim, Gênesis 32, versos 6 e 7. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ao encontro de teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te acompanhado de 400 homens. E aí o texto termina dizendo: Jacó teve muito medo e ficou aflito. Óbvio, é claro. Jacó é o homem que deve, e quem deve teme. O nosso ditado é: quem não deve, não teme. Mas Jacó deve e por isso ele teme. Então eu fico imaginando que tipo de pensamentos não passou na cabeça de Jacó. Talvez ele tenha pensado: o que será que Esaú está planejando? Ele está vindo com 400 homens, ele ainda tem ódio de mim, ele vai colocar o seu plano em prática, ele vai me matar, ele vai acabar comigo. Talvez ele tenha pensado isso. Ele ficou com medo e muito aflito. Talvez ele tenha pensado: puxa vida, por que eu fui mexer no meu passado? O meu passado estava quieto, por que eu fui trazer isso à tona? Talvez ele tenha pensado: por que as coisas continuam dando errado mesmo agora que eu estou fazendo uma coisa certa? Queridos, essa é uma boa hora para que Jacó avalie suas motivações. Essa é uma boa hora para que ele avalie as circunstâncias. Em circunstâncias como a de Jacó, a que Jacó está entrando, nós somos desafiados a avaliarmos, a prestarmos atenção. Nas circunstâncias que nós estamos vivendo atualmente, nós precisamos avaliá-la com cuidado. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós decidimos como decidimos? Algumas coisas que nós fazemos por simples alívio de consciência, ou nós fazemos porque é o que Deus manda a gente fazer. Nós precisamos avaliar essas coisas. Agora, nós não podemos descartar em hipótese nenhuma de que algumas vezes, mesmo fazendo as coisas certas, mesmo fazendo as coisas que Deus nos manda fazer, nós vamos ter que lidar com os problemas e com as perseguições. Jacó, ele segue em frente. O seu irmão está vindo ao seu encontro e ele segue em frente. Mas agora ele parece ter aprendido duas grandes lições. A primeira lição que ele deve ter aprendido é: eu não posso mais fugir.
eu tenho que enfrentar, eu tenho que ir até o fim. 20 anos de quarentena ajudou ele a aprender essa lição. Eu não posso continuar fugindo, eu não posso continuar trapaceando e fugindo, eu tenho que enfrentar, eu vou até o fim. A segunda lição que ele aprende, e eu diria que essa foi a lição fundamental para a vida de Jacó, é de que agora ele é um homem que ora. No capítulo 32, no verso 9 até o verso 12, nós lemos assim, Gênesis capítulo 32, de 9 a 12. Então Jacó orou, ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste, volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Atenção, queridos, verso 10, oração de Jacó, homem que aprende essa lição fundamental. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste, certamente te tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Ele aprendeu pelo menos 2 lições. Ele não podia mais fugir e agora ele aprende que antes de executar o seu plano, antes de executar a sua estratégia, ele passa a orar. E sobre isso, queridos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que muitas vezes nós temos excelentes estratégias, excelentes planos, mas excelentes estratégias, excelentes planos sem oração nada mais é do que suplantação. Estratégia, plano sem oração é suplantação, é ser Jacó, um enganador, é ser um trapaceiro. A nossa melhor estratégia, sem oração, nos faz como o velho Jacó, pessoas que tentam ganhar e receber coisas trapaceando. Mas agora nós estamos diante de um homem que tem bons planos, mas ele está orando. Ele aprendeu a orar. Quando nós associamos bons planos com oração, o que nós estamos manifestando é uma dependência profunda de Deus. Os nossos planos, as nossas estratégias, quando são submetidas à vontade e ao desejo de Deus em oração, nos torna pessoas dependentes. A Bíblia não diz que nós não devemos planejar. A Bíblia não diz que é pecado planejar. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que, quando nós planejamos independente de Deus, isso sim é pecado. Porque nós desconsideramos o desejo de Deus, a vontade de Deus e o plano de Deus. Em Gênesis capítulo 32, esse capítulo que fala um pouco da chegada do irmão de Jacó, de Esaú, desse momento em que ele está enviando presentes, esse capítulo é o capítulo que apresenta para nós a realidade de que Jacó ele terá uma experiência que permitirá que ele nunca mais seja o mesmo. Esse capítulo nos apresenta esse homem indo em direção a uma grande experiência, mas essa grande experiência não tem a ver com o encontro com Esaú. Essa experiência é a experiência onde Jacó se encontra com Deus. Jacó conhecia Deus, mas agora Jacó vai se encontrar com Deus. Jacó agora vai ser dominado pelo poder e pela graça de Deus. Deus tinha cumprido até então tudo aquilo que ele tinha mencionado no capítulo 28, naquele sono em Betel.
Nessa oração que ele acaba de fazer, no verso 10, nós vemos Jacó orando, nós encontramos Jacó diante de Deus e ele dizendo: eu não sou digno. Queridos, quando nós entendemos a graça de Deus nos coloca nessa posição. Nós não somos dignos. Deus não vem ao nosso encontro porque temos méritos, porque somos bons, porque somos bonitinhos. Não é por isso que Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro pela graça. E quando nós entendemos a graça, nós dizemos ao Senhor: nós não somos dignos. É isso que Jacó está fazendo. Quando nós nos deparamos com essa oração de Jacó, que ele diz que ele não é digno, aliás, ele é um servo, isso nos remete ao Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 35, quando o Senhor Jesus diz assim: se alguém quer ser o primeiro, deve ser o último e servo de todos. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. No reino de Deus, eu e você, nós somos chamados para sermos servos. No reino de Deus, nós entramos no reino de Deus com a consciência de que nós não somos dignos de pertencer ao reino de Deus, mas somos gratos porque a graça maravilhosa de Deus nos alcançou. No verso 12, Jacó está orando e essa oração de Jacó é uma oração maravilhosa, que poderia ser resumida assim: Senhor, continue fazendo a tua vontade. Continue cumprindo a tua vontade. Me livra do meu irmão. Eu estou com medo, mas continua fazendo a tua vontade. Queridos, o que nós fazemos quando as coisas parecem que estão dando errado? O que a gente tem feito agora? O que a gente quer fazer depois? Talvez a grande questão não seja essa. A questão é o que seremos após esse momento de pandemia, de quarentena. O que nós seremos? Jacó, aqui em Gênesis 32, ele continua seguindo em frente. Nessa oração que nós acabamos de ler, essa oração ela vai culminar em um encontro, que não é o encontro de Jacó com Esaú, mas é o encontro de Jacó com o próprio Deus. A partir desse encontro, do encontro de Jacó com o próprio Deus, ele será totalmente mudado, será totalmente transformado. Quando eu leio Gênesis capítulo 32, eu fico pensando, me perguntando qual é o propósito desse encontro, qual foi a necessidade desse encontro. Por toda a vida de Jacó, Jacó sempre esteve lutando com os homens. Jacó sempre esteve lutando com a realidade de que Isaac preferia Esaú e não ele. Jacó esteve lutando com Esaú, que era o primogênito, e ele não. Jacó esteve lutando com o seu tio, com o seu sogro Labão e também com os seus filhos. As coisas pareciam que não davam muito certo para Jacó. Ele trabalha por 7 anos por Raquel, mas ganha Lia. Ele trabalha mais 7 anos porque, afinal de contas, a Raquel é o amor da vida dele. Ele é enganado pelo seu sogro, ele é passado para trás pelo seu sogro. Mas Jacó, certamente, de certa maneira, ele sempre foi aquele homem que deu a volta por cima, trapaceando, enganando, suplantando. Jacó é esse homem de estratégias suplantadoras. E cada vez que Jacó aplica o seu golpe, cada vez que Jacó aplica o seu plano, ele colhe relacionamentos quebrados. Ele quebra o relacionamento com seu irmão, com seu pai, com seu sogro, com seus primos. Quando ele via que não tinha, quando ele via que o seu plano não ia dar certo, o que ele fazia? Ele fugia. Nesse momento, queridos, em Gênesis capítulo 32, nós nos deparamos com Jacó se preparando para um encontro com Esaú. Mas ele ainda precisava entender algo. Ele aprendeu a orar. Ele aprendeu que existe um Deus, mas ele ainda não tinha se encontrado com esse Deus. Ele estava se preparando para um encontro com seu irmão, mas ele ainda precisava aprender, ele precisava crer, ele precisava entender que somente Deus era para ser temido, somente Deus era aquele que era capaz de impedi-lo, de tocá-lo.
Nesse encontro de Gênesis capítulo 32, onde Jacó vai lutar com o próprio Deus, ele precisava aprender que somente Deus deveria ser temido e não Esaú. Então nesse texto, nós nos deparamos com essa luta estranha, Jacó lutando com Deus, e essa é uma luta para mim misteriosa. É uma luta misteriosa porque como é que Deus não acaba com Jacó? Era muito simples para Deus, bastava Deus piscar e acabou Jacó. Esse momento na vida de Jacó, ela nos remete, ela nos faz lembrar da vida de Jó. De uma certa maneira, Jó experimentou um pouco disso. O que fazemos quando parece que Deus está contra nós? Não era isso que parecia para os amigos de Jó? Toda a situação que Jó estava vivendo, Deus está contra, Deus está pesando a mão. Parece que agora o próprio Deus lutando com Jacó, parece que Deus é contra Jacó, mas a verdade é, queridos, que Deus não era contra Jacó, Deus não era contra Jó e Deus não é contra eu e você, contra você e eu. Deus não é contra nós. Se não conhecêssemos os capítulos 1 e 2 do livro de Jó, certamente nós teríamos a mesma visão dos amigos de Jó. Se nós não conhecêssemos o capítulo 32 do livro de Gênesis, se a gente conhecesse o trecho até onde Deus luta com Jacó, a gente poderia dizer Deus é contra Jacó. Mas tem o verso 28. Em Gênesis capítulo 32, verso 28, Deus toca em Jacó. Deus fere Jacó. Deus transforma Jacó. Deus muda o nome de Jacó. A mudança aqui é uma mudança radical. Eu não estou falando apenas de uma variação no nome de Jacó. Eu não estou falando que no nome de Jacó houve uma extensão, mas eu estou falando de uma mudança radical. De suplantador, de enganador, de trapaceiro. Esse homem agora passa a se chamar Israel, que significa Deus prevalece. De uma certa maneira, o que nós estamos vendo aqui na vida de Jacó é o homem que consegue coisas trapaceando e Israel será o homem que consegue coisas porque Deus é gracioso, porque Deus prevalece. Curioso, queridos, é que na Bíblia esse patriarca ainda ele vai continuar algumas vezes sendo chamado de Jacó, outras vezes de Israel. E isso não é porque os textos eles foram colados de fontes diferentes, mas isso daqui tem a ver um pouco com o que Lutero dizia, ou escreveu lá no seu comentário aos Romanos. Justo e pecador ao mesmo tempo. Enquanto Israel vivesse na terra, parte de Israel ainda seria Jacó. É isso, essas duas naturezas brigando em conflito dia a dia. Por isso, como Jacó, eu e você, nós precisamos estar agarrados a Deus, perto de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, esses dois eventos, Betel em Gênesis capítulo 28, Manaim em Gênesis capítulo 32, que oferecem a esse homem duas visões, essas visões oferecem para Jacó a maneira correta como Jacó deve enxergar as coisas. E a maneira correta como Jacó, eu e você devemos entender e compreender as coisas é de que nós não precisamos de estratégias incertas. Nós não precisamos de estratégias incertas. O que eu e você, o que Jacó precisava, é de que nós nos encontremos com Deus e de que nós nos satisfaçamos no próprio Deus. É disso que nós precisamos. Queridos, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, a gente poderia dizer que na cruz, o Senhor Jesus, ele luta com Deus, de uma certa maneira ele está lutando com Deus em nosso favor. No jardim, o Senhor Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele faz isso por 3 vezes. Na cruz, quando ele já está crucificado,
O Senhor Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo nessa situação onde Deus parecia ser contra o filho continuou preso, agarrado com o Pai. E ele fez isso para que eu e você, nós pudéssemos experimentar de calma para nossa alma, porque na cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele nos reconecta com o Pai. É somente por Jesus que eu e você podemos experimentar de calma na nossa alma. Jesus, queridos, ele já abriu o caminho. Jesus, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, ele abriu o caminho. Portanto, em Cristo, quando estamos em Cristo, eu e você, nós podemos ser o que Deus planejou para que eu e você fôssemos. Nesse período tão estranho que a gente está vivendo, tão difícil, tão cansativo, eu quero sugerir então, para mim e para você, 4 características, 4 qualidades que nós precisamos incorporar ao nosso ser. Característica número 1, qualidade número 1. Eu e você precisamos ser mais sensíveis a Deus. Eu e você, nós precisamos ser mais sensíveis à presença de Deus. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Nós precisamos ser mais sensíveis à presença de Deus. Mas, Denis, como que eu faço isso? Peça a Deus. Peça para que Ele te dê essa sensibilidade de que Ele está aí na sua casa, de que Ele está com você quando você está trabalhando, ainda que em home office, Ele está com você. Ele está com você quando você está com seus filhos, com o seu cônjuge. Ele está com você e nós precisamos ser sensíveis à presença de Deus. Característica, qualidade número 2, nós precisamos ser mais atentos ao que Deus está fazendo. Queridos, nós estamos vivendo em um momento muito difícil. E nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo nessas circunstâncias. Nós não podemos olhar para as circunstâncias apenas com viés ideológico, não apenas com convicções políticas, não apenas com a visão do politicamente correto. Nós precisamos também, sobretudo, olhar para o mundo, olhar para as circunstâncias a partir daquilo que Deus está fazendo. Portanto, eu e você precisamos ser mais atentos. Se nós não formos atentos, nós vamos achar que tudo o que acontece no mundo tem a ver com visões, tem a ver com ilusões, tem a ver com ideologias, tem a ver com posicionamentos. Isso não é verdade. Deus está trabalhando, Deus está agindo e eu e você precisamos estar, sobretudo, atentos ao que Deus está fazendo. Terceira qualidade, terceira característica, nós precisamos ser gratos pela graça. Nós precisamos ser mais gratos pela graça de Deus. E como é que eu faço isso, Denis? Nós fazemos isso, nós nos tornamos gratos quando nós estamos expressando a preciosidade da graça. Quando você fala da graça, quando você comunica a graça, quando você leva a graça, quando você está sendo influenciado pela graça, você está expressando que ela é preciosa e de que você é grato por ela. Eu e você precisamos ser mais gratos pela graça de Deus. Deus não nos salva, Deus não vem a nós pelos nossos méritos, por aquilo que a gente faz de bom ou por aquilo que a gente faz de errado. Ele vem a nós porque Ele é gracioso e nós precisamos expressar a preciosidade da graça. Quarta e última característica, quarta e última qualidade, nós precisamos ser mais confiantes. Ser mais confiantes na realidade da provisão de Deus. Como que é isso, Denis?
Nós precisamos fazer como Jacó, nós precisamos orar, nós precisamos nos preparar e esperar. Eu oro, eu me preparo, eu espero. Eu oro, eu me preparo, eu espero. Algumas vezes a gente vai, enquanto espera, a gente ora e se prepara. Mas é dessa maneira que nós nos tornamos confiantes de que Deus é verdadeiramente o Deus provedor. Queridos, estão aí as 4 características, as 4 qualidades que nós precisamos incorporar ao nosso ser. Precisamos ser mais sensíveis à presença de Deus, precisamos ser mais atentos ao que Deus está fazendo, precisamos ser mais gratos pela graça de Deus e precisamos ser mais confiantes na realidade da provisão de Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, nós não podemos desperdiçar essa quarentena. Não podemos desperdiçar essa quarentena, mas a nossa expectativa não deve estar no que faremos quando a pandemia acabar, mas sim no que seremos após ela passar. O que você vai ser quando essa pandemia passar? Minha oração por nós é que nós sejamos sensíveis à presença de Deus, gratos pela graça de Deus, que nós sejamos atentos ao que Ele está fazendo e que nós sejamos confiantes na realidade de que Ele é provedor. Que Deus abençoe você.